Bom dia, turma. Então, mais uma semana aqui gravei um vídeo para explicar os conteúdos para vocês. Semana passada eu tinha pedido para vocês lerem um texto, que são trechos do livro do Freud, A Interpretação dos Sonhos, que é o livro então onde ele revela, né, as suas primeiras teorias ali sobre o inconsciente. E a partir desse texto eu quero discutir com vocês então alguns conceitos importantes da teoria freudiana, retomar alguns que já tinham aparecido lá na nossa primeira aula, né? Primeiro, assim, por que a gente está falando do Freud, né? Já que ele não é um filósofo, mas como a gente já viu, então, na nossa primeira aula sobre o assunto, a teoria freudiana ela tem uma contribuição muito importante para a gente entender o ser humano, na medida em que ele constata que o ser humano não é só razão, existe muito de irracional em nós, né? Existe algo que a gente desconhece e que a gente não controla. E essa constatação ela faz parte da descoberta ou da invenção que o Freud faz do inconsciente, de como ele se diferencia de outras partes da mente, quais são as relações entre as diferentes partes da mente. Então, o primeiro conceito importante para nós, na teoria do Freud, é o conceito de inconsciente, que a gente já discutiu, por isso eu só vou retomar algumas características importantes dessa ideia, né? Então, para o Freud, o inconsciente seria assim, uma instância ou um lugar da nossa mente onde estão armazenados pensamentos e desejos que nós não sabemos que temos, porque eles foram recalcados da parte consciente da nossa mente. E isso inclui todas as experiências da nossa vida, mesmo aquelas que a gente viveu quando era muito criança ainda, né? Então, a partir da infância, por exemplo, que é a fase da vida que a gente não desenvolveu ainda uma consciência moral e, portanto, a gente não tem um julgamento sobre o que é certo, o que é errado, e por isso mesmo é uma fase da vida que a gente acaba tendo muitos pensamentos e muitos desejos que, a partir do momento que a gente vai ficando mais maduro, se revelam inaceitáveis, né, inapropriados, e que acabam, portanto, sendo recalcados. Né? Então, boa parte daquilo que está no inconsciente são desejos que a gente teve na nossa infância, que na época a gente não tinha, né, essa noção de que estes desejos não eram corretos. E aí eu falei para vocês, e já tinha aparecido também em outra aula, e aparece também no texto, como a gente vai ver depois, essa palavra, né, recalcado. O que seria um pensamento ou um desejo recalcado? O recalque, para o Freud, é uma espécie de mecanismo de defesa da nossa mente, é uma espécie assim de guardião da mente consciente, através do qual alguns pensamentos e desejos são reprimidos, né? Ou seja, são expulsos para a parte inconsciente da mente. E como os materiais que estão lá dentro do inconsciente, eles vivem tentando retornar para o consciente, esse movimento então de recalque, de proteção da mente consciente, ele é sempre constante. Tem uma metáfora que eu gosto e que eu uso sempre para falar então dessa relação entre o consciente e o inconsciente na nossa mente, que é através de uma sala de aula, né? Por exemplo, imagina que dentro de uma sala de aula ali, o professor está tentando dar a sua aula e tem alguns alunos que eles estão atrapalhando a aula a todo momento. Né? Esses alunos seriam os pensamentos e desejos inapropriados. Então a aula não pode continuar de forma tranquila se estes alunos continuarem ali atrapalhando a aula. Então o que o professor faz? Ele expulsa da sala de aula esses alunos para que ele possa continuar a sua aula de forma adequada, né? Então a mente consciente ela expulsa também os sentimentos e pensamentos indesejáveis da parte consciente da mente. Então, uma vez que esses alunos estão fora da sala de aula, eles estão no reino do inconsciente, ou seja, fora da sala de aula, eu não tenho controle nenhum. Eu não tenho consciência do que está acontecendo lá, né? Às vezes eu nem sei o que está lá. Eu sei que esses alunos foram lá para fora, mas não sei o que mais que está lá também. E só que estes alunos eles não se conformam em ficar lá fora da sala de aula quietinhos, conformados. Eles tentam se manifestar e atrapalhar a aula de novo, né? Tentam dirigir, conduzir aquilo que está acontecendo dentro da sala de aula, ou seja, dentro da parte consciente da mente. Então eles ficam no corredor lá gritando, eles ficam batendo na porta, eles ficam tentando passar por debaixo da porta
algum recado, né, algum código, enfim. E dentro da sala de aula tem aqueles alunos que são mais estudiosos, né, e que querem aprender, e eles ficam ali segurando a porta, tentando evitar que os alunos que estão fora da sala de aula retornem. Então, estes alunos que estão ali segurando a porta, né, defendendo a mente consciente dos indesejados, das memórias, pensamentos indesejados, estes alunos representariam nessa metáfora, né, esse processo de recalque, né, que é a expulsão e a defesa da mente consciente, para evitar que o que está no inconsciente se revele. Né? Só que, como a gente viu também, aquilo que está no inconsciente às vezes consegue se revelar. Né? Por exemplo, através de um sonho. Então, para o Freud, o sonho seria a manifestação de coisas que nós já vivemos, mas que nós não temos mais consciência de que já vivemos, né? Pelo menos parte dos sonhos são isso. E também os sonhos seriam a realização de desejos que estão reprimidos, ou seja, desejos que foram recalcados para a parte inconsciente da mente. Só que tem um detalhe importante que a gente não tinha discutido ainda e que nesse texto do Freud que eu pedi para vocês lerem aparece, né? Que é a ideia de que aquilo que está no inconsciente, quando consegue se revelar, se realizar, né, se manifestar num sonho, se apresenta de forma disfarçada e muitas vezes distorcida também, justamente para conseguir romper essa barreira, né, do recalque, ou seja, para conseguir driblar ali os guardiões da parte consciente da mente, porque esses guardiões, esses mecanismos de defesa que o Freud chamou de recalque, não deixam que o nosso desejo se realize ou se revele. Então, esse desejo ou pensamento recalcado, ele precisa se disfarçar. E nos sonhos eles se apresentam, então, dessa forma disfarçada. Por quê que são apresentados de forma distorcida ou disfarçada? Porque eles são muito perturbadores para se manifestar como eles realmente são. Né? Por isso que o Freud diz que os sonhos, além de ser o principal meio de acesso aos conteúdos do inconsciente, eles precisam ser interpretados, daí o título, a interpretação dos sonhos, porque eles nunca se manifestam de acordo com o que eles realmente são. Né? Os sonhos, eles revelam desejos que nós temos, mas sempre de forma distorcida e disfarçada. Então é preciso o trabalho de um psicanalista para conseguir fazer a decodificação desse sonho, já que ele revela desejos inconscientes de forma codificada, através de códigos. Certo? Então, isso são algumas questões que a gente já tinha visto e que aparecem no texto que eu pedi para vocês lerem, né? Então, eu quero discutir com vocês justamente, discutir não, né? Apresentar como que essas ideias, estes conceitos de sonho, de recalque, de inconsciente, como que isso aparece lá nos trechos da obra A Interpretação dos Sonhos, tá? Então, eu não vou ler tudo com vocês de novo, né, mas eu só vou retomar as ideias que aparecem em algumas partes do texto. Por exemplo, no primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo, o Freud revela que tudo aquilo que a gente sonha faz parte ou fez parte da nossa experiência. Ou seja, nada é totalmente inventado. Quer dizer que as pessoas que a gente vê nos sonhos, mesmo que a gente não conheça elas, em algum momento elas já passaram pela nossa vida. E pode ser em algum momento muito rápido. Daqui a pouco tu está andando na rua, tu viu alguém, né? Como tudo aquilo que tu vê, a imagem fica armazenada na tua mente, pode ficar na parte pré-consciente da mente, né? E às vezes aquilo reaparece num sonho. Então, mesmo que tu não conheça aquela pessoa, que tu imagine que tu nunca viu ela, se tu sonhou com ela, significa que tu já viu ela em algum momento da tua vida. O Freud, num dos trechos desse texto, na verdade do livro, esse trecho eu acabei não colocando para vocês, ele fala de um paciente que tinha sonhado com um termo em latim. Ele era um pesquisador, então ele estava acostumado a lidar com termos em latim. Só que ele não se lembrava desse termo, né? Ele não conhecia esse termo que ele sonhou e imaginou que fosse uma invenção do seu sonho. Até que certa vez ele retorna lá para casa da família, pega um caderninho muito antigo que ele tinha, que era um caderno que ele anotava o nome de algumas espécies vegetais, e ele vê lá nesse caderno o termo em latim que ele tinha sonhado. Quer dizer, ele já não fazia mais ideia que em algum momento ele tinha escrito aquilo.
mas aquilo reapareceu num sonho, né? Então, tudo que está no sonho, em algum momento, fez parte da nossa experiência. E parte da nossa experiência, a gente está falando não apenas de coisas que a gente fez ou de coisas que a gente viu, mas também de coisas que a gente pensou, de coisas que a gente desejou. Ou seja, todos os nossos pensamentos e sensações, eles estão armazenados em alguma parte da nossa mente, principalmente da nossa mente consciente. Então, essa ideia aí aparece já no primeiro parágrafo do texto, quando Freud diz, então, que o conteúdo dos sonhos sempre está associado à nossa experiência. Depois, no segundo parágrafo, ele descreve talvez a definição do que é um sonho, né? Em que ele apresenta o sonho como a realização de um desejo. Mas como vocês devem ter lido ali, nem sempre é um desejo reprimido, um desejo inapropriado. Às vezes é um desejo qualquer que nós sabemos que temos. Por exemplo, dorme com sede, sonha que está bebendo água. Quer dizer, no sonho tu realiza o teu desejo, mas é óbvio que beber água não é um desejo reprimido. Porém, existem alguns sonhos que aí sim são a realização de desejos reprimidos. E é nesse tipo de sonho que o Freud investe a maior parte da sua reflexão. Isso aparece no terceiro parágrafo, quando Freud fala, por exemplo, de quando a gente sonha com a morte de alguém, né? Então, para ele, em alguns casos, quando a gente sonha com a morte de alguém, isso seria a realização de um desejo. Quer dizer, a gente desejaria que aquela pessoa tivesse morrido. Mas apesar de ser um desejo, ele provoca uma sensação dolorosa, conforme o Freud diz. Ou seja, a gente não se sente bem quando aquilo que nós desejamos, ou seja, aquilo que nós realmente queremos, acontece. E aí está aquela ideia, então, que eu já falei hoje, né, de que os desejos eles só conseguem se manifestar de forma disfarçada, porque eles são muito perturbadores para se revelar como realmente são, né? Então, aquela ideia de que as forças do inconsciente lutam constantemente para se tornar conscientes, né? Para se revelar na mente consciente. Mas quando elas ressurgem na parte consciente da mente, elas não aparecem na sua forma original. Quer dizer, o desejo de morte não aparece como algo que nós realmente queríamos, mas dá a entender que é algo que a gente não quis. Afinal, a gente se sente mal quando este desejo é realizado no sonho. No caso, ele descreve ali, né, o desejo de morte de um irmão, mas ao longo da obra ele revela também pacientes que desejaram num sonho, né, a morte de pais ou de qualquer outra pessoa com quem tiveram alguma desavença na infância. E aí nos outros parágrafos, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo parágrafo, o Freud ele descreve justamente essa ideia de como as experiências que a gente vive na infância, elas permanecem em nós, né? Permanecem na nossa mente. Só que, como eu disse, muitas coisas que a gente sente quando é criança são inapropriadas, afinal a gente não tem ainda aquele senso moral do que é certo e o que é errado. E por isso mesmo, várias dessas sensações acabam sendo reprimidas, principalmente, né, quando a gente deseja a morte de alguém, né? Então, só que mesmo que essas sensações já não existam mais, quer dizer, a gente não deseja mais a morte do outro, elas permanecem na sua forma original, dentro da nossa consciência ou da nossa parte inconsciente da mente, né? Então, mesmo que nós, enquanto adultos, não tenhamos mais nenhuma lembrança daquelas sensações, daquela experiência, ela se manifesta da forma como ela realmente é, né? Só que, claro, sempre sob um disfarce. Que disfarce é esse? Ora, a pessoa que nós em algum momento desejamos que tivesse morrido, no sonho ela morre. Quer dizer, o nosso desejo se realizou. Mas a sensação que a gente tem quando aquilo acontece é uma sensação ruim. A gente não se sente bem quando o nosso desejo foi realizado, né? Porque este desejo é muito perturbador, então só pode se manifestar de forma disfarçada, né? Só que continua sendo ali um desejo. Claro, não é um desejo que a gente continua sentindo, é um desejo do passado, a gente não deseja mais isso. Mas para o nosso inconsciente não faz a menor diferença o que está no passado, o que está no presente, né? É como se tudo estivesse ali acontecendo ao mesmo tempo. E é isso que nos choca, né? Quando a gente sonha então com a morte de alguém que a gente
ama, porque a gente sabe que não deseja mais isso, mas é justamente por não desejar mais isso que esse desejo foi recalcado, ou seja, foi expulso da parte consciente da nossa mente. Né? E por que o desejo da morte de um irmão está no inconsciente? Né? Ora, porque é um desejo inapropriado, perturbador, né? Por isso mesmo que ele foi recalcado na nossa parte consciente da mente, né? Mas ele tenta a todo custo se revelar, por isso ele se revela de forma disfarçada, nos provocando um sentimento doloroso, mesmo que seja a realização de um desejo. Tá? E aí, a partir então da leitura desse texto e das ideias que o Freud expõe nele e dos conceitos que ele apresenta nele, né? O conceito de inconsciente, de recalque, de sonho, fica uma reflexão, né? Fica uma questão, na verdade. Como é que se constrói a ideia de que um desejo é inapropriado? Como é que se desenvolve na nossa mente esse processo? Porque para uma criança que ainda não tem noção, né, do que é certo e o que é errado, desejar a morte de alguém não é errado. Né? O Freud explora essa ideia de que a criança não tem noção que a morte é algo ruim. Afinal, ele não está acostumado, né, ele não foi ensinado a entender o que é de fato a morte. Então, para a morte é só uma despedida, né, que talvez na imagem da criança, na cabeça da criança, nem seja uma despedida permanente. Mas se esse desejo da morte de alguém querido foi recalcado, foi expulso da parte consciente, né, quer dizer, foi considerado inapropriado, significa que em algum momento se formou na mente da criança uma consciência moral, ou seja, um juízo de valor sobre o que é certo e o que é errado. E o Freud descreve este processo, aí já não mais nessa obra, A Interpretação dos Sonhos, mas em obras publicadas posteriormente, né, em que ele desenvolve melhor a sua teoria sobre a mente humana. Então ele passa a descrever como é que se forma, né, essa consciência moral de uma criança. Então, quando a gente é criança, né, nós temos desejos que têm relação com necessidades. Né? Enfim, com necessidades como a fome, a sede, alguma carência sexual. Né? O Freud ele descobre que as crianças também têm alguma forma de sexualidade, né? Que é uma ideia que na época é muito combatida, afinal era uma sociedade muito conservadora, mas quando uma criança deseja a morte de alguém, por exemplo, isso pode ter a ver com o fato de que aquela pessoa que ela deseja a morte não quer satisfazer a necessidade da criança. Né? Ou então ela tenta dificultar ou impedir a satisfação de um desejo. E como a criança não tem senso moral nenhum, quando ela deseja algo, ela quer aquele desejo imediatamente, ela não quer esperar, né? Ela não pensa nas consequências daquilo, não importa se aquele desejo é certo ou errado, se vai prejudicar alguém, se vai ter alguma consequência, não, a criança quer e quer que aquele desejo se realize. Só que, quando a gente vai crescendo, a partir da nossa interação com o mundo externo, né, com as pessoas que nos criam, a gente vai aprendendo que certos desejos e comportamentos são errados. E como que a gente aprende isso? Segundo Freud, é através de um sistema de punição e recompensa. Ou seja, as pessoas que nos cuidam, que podem ser os nossos pais ou outras pessoas, elas nos punem quando a gente faz alguma coisa errada, né, através, por exemplo, de um xingamento, de uma chamada de atenção, às vezes de uma violência, né? E quando a gente faz algo certo, elas nos recompensam, né? Por exemplo, através de um elogio. Né? Então, mesmo sem ter a consciência das coisas, a gente vai aprendendo a controlar os nossos desejos para evitar sofrer algum tipo de punição e para ganhar uma recompensa, principalmente dos nossos pais ou das pessoas que nos cuidam. Então, é o medo e também a busca de aprovação dos nossos pais e das pessoas que nos cercam, que constroem as nossas primeiras aprendizagens para o convívio social. E aí, nesse processo todo, a gente acaba, segundo Freud, internalizando os valores dos nossos pais. Né? Ou, de novo, das pessoas que nos cuidam. Né? Então, o nosso senso do que é certo e o que é errado depende muito da nossa criação. Isso se faz no primeiro momento de uma forma quase assim que instintiva, né? Quer dizer, a gente associa o que é errado à punição e o que é certo a uma recompensa, e a gente deseja a todo custo
receber a aprovação daqueles que nos cercam e evitar as punições daqueles que nos cuidam, e a partir daí vai se formando uma consciência moral, né? Que começa quando a gente é muito novo, a partir dos 4, 5 anos de idade, né? Então a gente começa a refletir sobre o que é certo e o que é errado, a gente começa a formar um julgamento mais racional, que é resultado do nosso próprio pensamento, da nossa própria reflexão. Isso vai se aprofundando principalmente quando a gente deixa de se socializar apenas com as pessoas da nossa família, né, da nossa família mais próxima, e começa a interagir com outros grupos sociais, né, com outras pessoas, e a gente vai tendo acesso também a outros valores, a outros julgamentos do que é certo, o que é errado. A gente começa a comparar estes julgamentos com aqueles julgamentos que nós aprendemos dos nossos pais, né? Alguns a gente percebe que são muito parecidos, outros são contrários, e a gente acaba tendo que fazer certas escolhas próprias, né, que não dependem mais da vontade dos nossos pais, né? E a partir daí vai se formando, então, cada vez de forma mais definitiva, essa consciência moral, que é a noção do que nós devemos fazer e do que nós não devemos fazer, né? Mas mesmo que a gente se afaste um pouco dos valores que nós internalizamos dos nossos pais, eles ficam ali em nós, de alguma forma, né? Mesmo que a gente não queira mais sentir eles, mesmo que a gente ache que não, os nossos pais estavam errados e a gente deve fazer isso e pode fazer isso, né? Mesmo que eles nos digam o contrário, né? Só que, quando isso acontece, a formação dessa consciência, ela acaba provocando, segundo Freud, 2 sentimentos, que é a culpa e a inferioridade, o sentimento de inferioridade. E que tem a ver, estes 2 sentimentos, tanto com os valores que a gente internaliza dos nossos pais, né, a partir da criação que a gente recebeu, né, do que é certo e do que é errado, quanto dos valores que a gente forma a partir de uma consciência mais nossa, né, quando a gente começa a interagir com o mundo externo para além dos nossos familiares. O que seria a culpa? A culpa, para o Freud, é um sentimento que nós sentimos quando a gente age contra os padrões morais que foram internalizados a partir da criação que a gente recebeu dos nossos pais, né? Então a culpa é basicamente quando a gente faz algo que os nossos pais não aprovariam. Só que nem sempre isso se manifesta de forma consciente. Às vezes a gente não sabe por que está sentindo aquela culpa. A gente não lembra mais que os nossos pais, através das suas atitudes, nos ensinaram que aquilo é errado, né? Então, mesmo às vezes tomando uma decisão, achando que aquela decisão pode ser tomada, né, pode ser uma decisão correta, nos vem um sentimento de culpa. Quer dizer que a gente estaria agindo contra algo que nos foi ensinado pelos nossos pais, né? E esse ensinamento pode ser um ensinamento muito antigo, desde a nossa mais tenra infância. E o outro sentimento, que se manifesta também a partir dessa formação de uma consciência moral, é o sentimento de inferioridade. Quando é que nós nos sentimos inferiores? Segundo Freud, quando a gente age contra aquilo que nós gostaríamos de agir, né? Que é contra a nossa própria consciência moral formada a partir das nossas reflexões e escolhas. Então, quando a gente faz alguma coisa que não está de acordo com aquilo que nós achamos ser o melhor para a nossa vida, né? Ou seja, quando a gente age de uma forma diferente dos nossos princípios morais que a gente construiu a partir da nossa interação com o mundo externo, né? A gente faz algo diferente daquilo que a gente imaginou que seria o melhor, né? Que seria o mais certo. E aí vem este sentimento de inferioridade. Então, são sentimentos que decorrem a partir da nossa formação moral. E isso Freud descreve, né? Varia muito de pessoa para pessoa. Algumas pessoas têm uma consciência moral mais bem definida, né, a partir da sua interação com o mundo externo. Outras pessoas não têm consciência moral nenhuma, não têm nenhum tipo de freio moral, não se sentem culpadas por nada, fazem coisas que o resto da sociedade consideraria coisas ruins, justamente porque essas pessoas não desenvolveram essa consciência, né, tanto a partir da interação com os pais, né, com essa punição e recompensa que a gente tem quando é criança, e nem a partir da interação
com o mundo externo. Então, o nosso senso de juízo, de valor, né, do que é certo e o que é errado, acaba ficando prejudicado, né? Enfim, são alguns dos conceitos importantes aí da teoria freudiana, né, como a ideia de consciência moral e como que ela se forma, que explicam, então, como é que a gente vai adquirindo ao longo da vida a noção de que certas coisas são erradas. E a partir do momento que a gente adquire a noção de que certas coisas são erradas, né, que a gente forma a nossa consciência moral, a gente começa a recalcar, a reprimir, a expulsar da parte consciente da mente alguns pensamentos e sentimentos que a gente teve quando era muito jovem e que na época a gente não tinha noção nenhuma de que eram coisas erradas, como por exemplo o desejo de morte de alguma pessoa próxima, né? Ou enfim, uma pessoa que não é próxima, mas que também nós não deveríamos desejar a morte daquela pessoa. Por isso tudo acaba sendo reprimido para a parte inconsciente da mente, mas como tudo que está no inconsciente, aquilo pode se manifestar na nossa mente consciente, pelo menos de uma forma codificada, através de um código, né? Como, por exemplo, através de um sonho que a gente sonhou que uma pessoa muito querida morreu. Né? Essa é a ideia, então, do Freud, nesse trecho aí que eu separei para vocês, da obra A Interpretação dos Sonhos. Certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje aí. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau.